Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estou começando mais um conteúdo aqui no canal Matheus Fernando Repórter, onde eu vou te trazer informações e atualizações da dupla Grenal, tá certo? Mas aqui nesse vídeo de Internacional, qual é a situação de tabela do Internacional no momento, qual é a sequência que o Internacional tem até a final, até a reta final, até a última rodada do Campeonato Brasileiro, qual é a situação que o Internacional está na tabela no momento e os problemas que o técnico Eduardo Cudê tem para resolver para a partida de domingo contra o Santos no estádio Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like para não estar perdendo nenhum conteúdo do Colorado, tá certo? Do Colorado e também do Grêmio do Tricolor Gaúcho. Então bora lá para a informação internacional, que foi ao gramado do CT Parque Gigante nessa sexta-feira, com preocupações e também recebemos algumas boas notícias. As preocupações ficam já na tabela de classificação, onde o Internacional teve aí uma ajuda amiga dos adversários nessa 27ª rodada. O Internacional foi derrotado pelo Bahia nessa última quarta-feira por 1 a 0. Teve jogador expulso, teve jogador saindo por lesão, teve jogador saindo sentindo dores, como o Luiz Adriano, que levou ainda no início do primeiro tempo uma pancada na costela, sentiu o jogo todo e foi substituído pelo Luca, que no final ele foi expulso numa cotovelada no jogador adversário, além do Dalbert, que sofreu uma pancada e foi substituído, além do Hugo Malo, que tem uma notícia não tão boa sobre o lateral direito do Internacional. Fato é que os resultados paralelos deram uma ajudinha para o Internacional. O Colorado, que com a derrota é o 12º colocado, estacionou ali na 12ª colocação com 32 pontos. Seguido dele tem Corinthians, que é o 13º com 32 pontos, que empatou em 3-3 no jogaço com o Fluminense no Maracanã ontem e fica aí na 13ª colocação com 32 pontos, mas perde nos critérios para o Internacional. E em 14º o Bahia, que derrotou o Internacional, 31 pontos. 15º é o Cruzeiro com 31 pontos também. 16º é o Vasco com 30 pontos. 17º o Santos, o próximo adversário do Colorado, com 30 pontos. Abre a zona da degola. 18º é o Goiás com 30 pontos. Aí estão os dois praticamente já rebaixados. 19º o Curitiba com 20 pontos e o último colocado, 20º, é o América Mineiro com 18 pontinhos na tabela de classificação. Mas a gente for olhar os resultados, até ajudaram o Internacional. O Santos, por exemplo, que é o próximo adversário, perdeu para o Bragantino, que é a surpresa do Campeonato Brasileiro, por 3-1 na Vila Belmiro. O Cruzeiro perdeu em casa para o Flamengo por 2-0, que estava estreando o técnico Tite. O Vasco venceu o Fortaleza, aí não é um resultado não tão bom assim. E o Bahia, que obviamente não é um resultado nada legal para o Internacional, derrotou o Colorado na Fonte Nova por 1-0. Então o Colorado é o 12º colocado com 32 pontinhos na tabela de classificação. No treinamento de hoje à tarde no CT Parque Gigante, o Internacional pôde contar com jogadores que voltaram das suas seleções nessa parada de data FIFA. Eu estou falando de Sérgio Rocher, Charles Arangues, Ener Valencia, Johnny, que estava servindo a seleção norte-americana. Apenas 2 jogadores continuam servindo as suas seleções. Eu estou falando de Tavon Lara, lateral esquerdo, e o Matheus Dias, servindo ainda a seleção pré-olímpica de Santiago, lá no Chile, tá certo? Além dos jogadores que voltaram por cumprir suspensão nesse jogo contra o Bahia. Aí está falando de Igor Gomes, Nico Hernandes e o lateral no momento titular do Internacional, o René, que tomaram ambos o terceiro cartão amarelo no Clássico Grenal na 25ª rodada, ficaram de fora dessa rodada e agora voltam contra o Santos no próximo domingo. 2 jogadores vão ser desfalque quase que certo para essa partida. Hugo Malo, o espanhol, foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda, uma parada estimada pelo Internacional de 20 dias. Além dele, o volante Gabriel, que com uma entorse nem treinou, nem foi ao gramado do CT Parque Gigante nessa sexta-feira, ficou fazendo trabalhos no vestiário e vai ser avaliado constantemente pelo DM Médio Colorado, e é um jogador que é um outro que é desfoque quase que certo para essa partida contra o Santos no estádio Beira-Rio. Como eu falei, Hugo Mala aí diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda, a parada
estimada do Internacional de 20 dias. O Internacional tem aí esses dois problemão para resolver. O Luiz Adriano e o Dalbert, que sofreram pancadas, foram substituídos na derrota para o Bahia nessa última quarta-feira, treinaram hoje normalmente, vão e devem estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para o jogo de domingo. A sequência colorada para até o final do Campeonato Brasileiro. Nessa 28ª rodada, o Internacional, como eu falei, recebe o Santos no estádio Beira-Rio, depois só adversários diretos. Na 29ª rodada enfrenta o Vasco fora de casa. Na 30ª rodada, o Colorado recebe o Curitiba no estádio Beira-Rio. Depois recebe o América Mineiro pela 31ª rodada no estádio Beira-Rio. Na 32ª enfrenta o Cruzeiro, outro adversário fortíssimo nesse momento para fugir do Z4. Na 33ª rodada, o Internacional volta a encontrar o Fluminense mais uma vez no ano pelo Brasileirão no estádio Beira-Rio. Depois o Colorado joga fora de casa contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Depois disso, na 35ª rodada, o Colorado enfrenta o Bragantino no estádio Beira-Rio. Na 36ª rodada, o Cuiabá fora de casa. Na 37ª rodada, o Corinthians também fora de casa encerra sua participação nesse Brasileirão diante do Botafogo no estádio Beira-Rio, tá certo? Essa é a sequência colorada. Tem aí jogos que são praticamente diretos do Colorado nessa fuga do Colorado para tentar escapar e fugir o máximo possível, se distanciar o máximo possível do Z4. Estou falando de Vasco, o Santos, que é o próximo adversário, o Vasco na sequência, depois o Curitiba, que está praticamente liquidado, o América Mineiro, que também está praticamente liquidado, o Cruzeiro, que é outro que vem de derrota para o Flamengo. Tem duas paradas duríssimas depois, do Fluminense e o Palmeiras, enfim, o Bragantino, Corinthians. Estão jogos difíceis para o Internacional, e o Colorado tem apenas uma obrigação, que é vencer essas partidas, tá certo? Mas onde tu acha que até onde o Internacional pode chegar nesse Brasileiro? Tu acredita? Tu ainda nutre uma esperança de Libertadores, de pré-Libertadores? Uma vaga no Sul-Americano estaria ótimo, só fugir da zona de rebaixamento já teria mais que bom. Deixe teus comentários aqui embaixo, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!